Investir tem seus riscos, isso não dá para evitar. Tem investimentos que são mais arriscados, outros que são mais seguros. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma escala de risco. Vamos falar sobre todos os tipos de investimentos e o risco que cada um deles oferece. Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Bia e antes da gente falar sobre o risco de cada tipo de investimento, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, não custa nada, é só clicar nesse botão aqui embaixo. Bom, é o seguinte, como eu já comecei falando, todo e qualquer investimento vai te oferecer um certo nível de risco. Tem aqueles que são mais arriscados e tem aqueles que são mais seguros, né? Oferecem mais conforto para o investidor botar o dinheiro lá e dormir mais tranquilo. Dependendo do seu perfil de investidor, você vai tender mais para um lado ou mais para o outro, entendendo que quanto mais você eleva o risco, também, consequentemente, você eleva o seu potencial de retorno. E aí notem que eu estou falando potencial e não retorno em si. Não é garantido, mas arriscando um pouco mais, o seu prêmio é o potencial de retorno ser maior. Sendo assim, ficando claro, eu vou pedir para o Edu botar aqui na tela uma escala de risco que a gente criou por aqui para guiar vocês, para vocês entenderem que quanto mais vocês elevam o risco, teoricamente, como eu falei, vocês elevam também o potencial de retorno, já que você vai estar arriscando mais o seu patrimônio em busca de uma rentabilidade maior. Então vamos falar sobre cada um desses investimentos que estão aqui nessa escala para vocês entenderem e também até decidirem, né, na hora de investir se aquele risco vale ou não em busca do tal potencial de retorno que eu estou tanto falando aqui. Bom, se vocês observarem, nessa escala a gente já começa pelos títulos de renda fixa, pelos investimentos de renda fixa. Isso porque eles tendem a ser mais seguros, porque quando você investe em renda fixa, você empresta o seu dinheiro para alguém. Ali naquele momento você já acorda qual vai ser a taxa de juros, você entende para quem você está investindo, então basicamente você investe sabendo o que está fazendo, né? Então por isso o grau de risco é menor, porque você pode escolher, né? Você pode também entender qual é o potencial de retorno que você vai ter de acordo com o risco oferecido. Dentro dos títulos de renda fixa, os mais seguros são os títulos do Tesouro Direto, já que nesse caso você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo e querendo ou não, por mais que a gente more no Brasil, isso pode parecer um pouco esquisito, mas o governo é a melhor pessoa que você pode ter para emprestar dinheiro, já que ele é o dono da máquina, né, que no caso imprime mais dinheiro. Óbvio que não é fácil imprimir dinheiro, esse é um assunto para outro vídeo, mas querendo ou não, ele é o dono do dinheiro, ele é o dono do real. E aí, ainda falando de títulos do Tesouro Direto, a gente tem uma escala de risco entre eles, né? O Tesouro Selic costuma ser o mais seguro porque ele acompanha a variação da taxa Selic. Então, como ele é um título pós-fixado, né? Ele é indexado a Selic, ele vai acompanhando o andamento da economia, então você vai estar sempre tendo uma remuneração alinhada com o cenário. E depois disso a gente já aumenta um pouquinho o risco investindo em títulos que são pré-fixados ou então híbridos, como é o caso do Tesouro IPCA. E aí a gente fala que a gente aumenta um pouco o nível de risco, não é nem pelo emissor, que no caso é o governo, mas sim pela taxa, né, pelo tipo de taxa que está sendo emprestado esse dinheiro, porque títulos pré-fixados, teoricamente, eles são mais arriscados no sentido do investidor estar pré-fixando o seu investimento a uma taxa que daqui a algum tempo pode estar desvalorizada frente a outras. Para você entender melhor como cada título do Tesouro funciona e qual é o melhor para você investir nesse exato momento, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que você vai entender mais sobre esse assunto, guiar vocês mais nesse sentido. Mas evoluindo aqui na nossa escala de risco, a gente tem agora os CDBs. CDBs também são títulos de renda fixa, só que nesse caso você vai estar emprestando dinheiro para bancos. E aí depois os bancos vão te devolver esse dinheiro acrescido de juros. Nesse caso, a gente já está elevando, né, o nível de risco, porque a gente está elevando o nível de emissor. O banco, por mais que ele seja uma instituição financeira que tenha ali o seu caixa, né, movimentado por empréstimos, enfim, a gente eleva o nível de risco, já que a gente está lidando com empresas privadas. E aí, nesse sentido, a gente eleva mais ainda quando a gente investe em LCIs, LCAs, porque aí a gente vai estar emprestando nosso dinheiro para empresas investirem no agronegócio, no caso das LCAs,
e no setor imobiliário, no caso das LCIs. E aí, pulando mais um pouquinho, a gente tem os fundos de renda fixa, né? Que são fundos que vão montar ali um poolzinho, uma piscininha, uma cestinha de ativos de renda fixa, que aí podem ter títulos do Tesouro, CDBs, LCIs, debêntures, né? Que são outros tipos de títulos de renda fixa, que aí a gente já eleva o risco por se tratarem de empresas. Então, você pode emprestar o seu dinheiro, por exemplo, para Vale, né? Pode comprar uma debênture que foi emitida pela Vale para conseguir dinheiro, né? Para financiar essas operações. E aí, com isso, o grau de risco vai aumentando, porque vá que essa empresa não tem dinheiro para te pagar de volta. E aí, por isso, esse é um investimento mais arriscado. Seguindo aqui na nossa escala, a gente tem os fundos multimercados, que são fundos que vão fazer um mix ali de investimentos, vão diversificar a carteira do fundo com, às vezes, ações, títulos de renda fixa, e eles estão aí mais ou menos no meio da escala, porque eles são mais seguros do que a própria renda variável, né? Já que ali a gente tem um gestor por trás, entendendo do negócio, sabendo onde aloca o dinheiro dos cotistas, mas também eles são mais arriscados do que os títulos de renda fixa, já que eles também têm parte da carteira exposta à bolsa de valores, a renda variável. Depois de ter passado por todos os títulos de renda fixa, fundo multimercado, a gente entra na renda variável, na bolsa de valores. E aí o título mais seguro que a gente encontra nessa categoria são os ETFs, que também são um tipo de fundo que são negociados em bolsa, né? E aí por isso eles sofrem a oscilação do mercado, né? Mas como eles são ativos que oferecem uma mini diversificação para o investidor, isso torna eles investimentos um pouco mais seguros. Depois disso, a gente tem os fundos de ação, né? E aí, de novo, são fundos que investem em ações com a experiência de um gestor, então por isso eles são mais seguros do que você próprio ali fazer o stock picking, né? Porque muitas vezes você, sem conhecimento de mercado, pode escolher as ações erradas, mas um gestor experiente no assunto tende, né, a fazer isso de uma forma mais correta, mais alinhada, mais embasada e por isso ter retornos maiores. Isso não é regra, pelo contrário, tem muita gente aí que faz o stock picking, ou seja, escolhe as suas próprias ações e tem resultados muito melhores do que fundos, né? Só que a gente sabe que o investidor que está começando hoje, ou então que tem uma profissão paralela, né, aos seus investimentos, ele não acompanha muito o mercado e por isso pode fazer escolhas erradas ao tempo que um gestor faz esse stock picking para o fundo de forma mais assertiva e coerente com a realidade. Depois disso, na sequência, vem os fundos imobiliários e as ações, que costumam ser mais arriscadas até que os fundos, porque às vezes elas são mais negociadas e aí por isso sofrem as oscilações do mercado de forma mais brusca, né? Então por isso a gente às vezes vê uma ação desvalorizar ou valorizar mais do que uma cota de um fundo. Isso pode assustar o investidor, né? E aí por isso ele pode vender na baixa uma ação e aí perder dinheiro com isso. Então por isso a gente considera as ações mais arriscadas do que o fundo. Não que sejam, mas pelo usual delas. E por último nós temos as criptomoedas, uma categoria super nova de investimentos. Se a gente voltar 10 anos atrás, ela não era nem citada, né? Mas hoje é uma realidade, o investidor está cada vez mais interessado nesse mercado, mas é um mercado que oferece risco à carteira, então tem que tomar muito cuidado. E aí, gostaram desse vídeo? Me contem aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você discorda de alguma forma da nossa escala de risco, comente aqui também, vamos continuar conversando por lá. Agora eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like nesse vídeo se você gostou e o dislike também, se você não gostou, faz parte. Um beijo e até a próxima!